Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h01, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira aqui na Prever FM. Antes de começarmos a entrevista, recado. Eu preciso mandar esse recado. A Lolô ligou aqui pra mim agora, aquela que manda, sabe? Papai, me empresta o seu óculos que eu tenho prova. Deixa eu falar desse óculos. Márcio, eu sou apaixonado por tecnologia. Eu comprei um óculos ontem da Ray-Ban, óculos Meta. Eu fiquei encantado com ele. Márcio, eu coloco o óculos. Se você falar comigo em inglês, francês, italiano, eu já escuto em português. Eu peço para ele tirar uma foto, ele tira um filme, filmar. Ele tem o Google dentro do óculos. Daqui a pouco a gente vai ter um chip dentro da cabeça. Onde que nós vamos chegar? Que loucura. O óculos é fantástico, gente. Eu fiquei assim encantado com ele. Ele responde tudo que eu pergunto. Agora, o que eu mais gostei mesmo foi da tradução simultânea em tempo real. Você está falando comigo numa outra língua, eu estou escutando em português, porque eu sou péssimo em língua. Eu não consegui aprender nem o português correto, quanto menos o inglês. Então essas coisas de tecnologia me encantam. Ontem eu cheguei à noite, mostrei para Lolô, ela já queria ir para a escola fazer a prova com ele. Falei, Lolô, nós não vamos deixar, mas papai, ele responde tudo, responde mesmo. E é um perigo também, né? Porque hoje vai você ser filmado, fotografado, você não percebe. Nem o 007 há 20, 30, 40 anos atrás imaginava chegar nisso. Bom, 7h03, hoje é sexta-feira. Normalmente o prefeito municipal participa por telefone, participa online aqui do Primeiro Jornal. Hoje ele está aqui ao vivo, então você pode 3440-1009 é o nosso WhatsApp, fazer perguntas, aproveitar a presença do prefeito aqui na bancada do Primeiro Jornal. Prefeito, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, prazerzão estar aqui. Bom dia, Lorival, bom dia, André. Bom dia, amigos da Rádio Prever 100.9 aqui de Botucatu. Um prazer, uma alegria enorme estar aqui presencialmente dessa vez, nessa sexta-feira. Prefeito, normalmente as pessoas criticam tudo e de repente jogam nas costas do prefeito. Ontem eu vi assim, eu não aguento mais essa avenida interditada, sabe? Eu falei, gente, na hora que ficar pronto, você vai falar assim, nossa, como ficou bonita. E a enchente ele aguentava? Então, é aí que tá o negócio, né? Eu imagino assim, é uma coisa que pode render esse tipo de comentário, mas é uma obra, a gente já comentou isso várias vezes aqui na bancada, mas é uma obra que está sendo adiada há 40 anos, 50 anos. A gente sabe disso. O Lorival, que é o mais antigo da bancada aqui, vai lembrar você é o mais velho. Do Sabão Colosso, da enchente do Sabão Colosso, que tinha aqui na Leonardo de Vilas Boas, que inundou também. Isso na década de 40, na década de 50, inundou a Avenida Floriano Peixoto. Sem contar que congelou toda aquela área que podia ter tido um desenvolvimento diferente. Verdade. Podia ser uma área muito mais urbanizada, uma área central que podia ter um aproveitamento comercial muito maior, né? As fábricas ali, ninguém queria instalar ali, o aluguel ali não valia nada, porque não ia se encher, quer dizer, só o carinha ali conseguiu construir a igreja, mas ele construiu bem mais alto, com medo já de enchente. Ali as pessoas viviam atemorizadas. E qualquer chuvisco já saía todo mundo correndo para tirar o carro da rua com medo de ser levado. Mas agora nós estamos chegando já nos finalmente dessa obra, pelo menos aqui nessa primeira etapa, né, prefeito? Graças a Deus, Márcio. Você sabe que anteontem eu conversava no gabinete, porque eu vou falar aqui do PAC, né, dos 71 milhões lá que a gente conseguiu em Brasília. Chegou? Tá, agora a gente já tá na fase de habilitação. Tá na conta, não? Tá, não. Tem algumas etapas, mas já vou comentar. E a gente falou da Floriano, né? A Floriano, é importante a gente lembrar, essa é uma obra de drenagem que o conceito dela foi feito na gestão do Pardini, quando a gente teve aquelas chuvas do dia 10 de fevereiro de 2020. Nós tínhamos que tratar as bacias aqui que tiveram maior afetação de enchente, como o Lorival estava falando, então a ideia foi começar pelo lava-pés e depois, na sequência, dentro dessa lógica técnica, a região da rodoviária. E essa é uma obra, Márcio, como você fez a abertura, que políticos não gostam. Por quê? Porque durante a obra você apanha todo santo dia, que ela causa inconvenientes, são obras de infraestruturas que precisam fechar trânsito, precisa fechar passeio de calçada, ela gera pó, ela gera ruído, ela gera trepidação. E pior, quando ela tá pronta, ela desaparece, porque tá tudo sob o solo, tá tudo enterrado. Mas desde o primeiro dia de governo, o Barduco tá aqui me acompanhando e sabe que a gente vai encarar esses desafios, mesmo que eles fiquem soterrados, né? Embaixo do solo, embaixo da pavimentação. Eu estive lá na semana passada, junto com a equipe de infraestrutura, com a equipe do escritório de projetos, conversando com os comerciantes ali da região.
e eles deram os depoimentos como você e o Lorival falaram agora. Tem comerciante lá que viveu as últimas chuvas com água de 1,5 metro dentro do estabelecimento comercial, que teve que tirar caminhão correndo, como o Lorival acabou de comentar aqui, porque senão ia perder produto. Então a obra tem essa importância. Pela nossa programação, Márcio, nessa semana que se encerra hoje, a gente está na fase final de concluir todo aquele encaixe da Duela, que a gente fala que é aquela passagem embaixo da Floriano Peixoto. Então todo o encaixe do leito do rio está sendo concluído hoje. Na semana que vem a gente faz a parte de pavimentação prévia do local. Então eu já deixo aqui a palavra prévia, que a nossa ideia é na outra semana já fazer a liberação parcial do trânsito. O que eu deixo aqui já pedindo mais uma vez desculpa à população, porque a obra ainda não se encerrou. Então vocês vão ver que a pavimentação vai ser uma pavimentação ainda provisória para permitir a passagem do trânsito. Vocês vão ver que haverão trechos de calçada ainda interditados, porque a gente está fazendo a revitalização da Secretaria de Saúde, que é aqui, quase que em frente a vocês na Prever, até a borracharia do Alemão. E a nossa ideia é concluir essa obra ainda esse ano, no início do mês de novembro. Quando eu falo conclusão, é toda a parte de drenagem, que é essa parte mais pesada que a gente comentava, e a revitalização da Floriano nesse primeiro trecho. Para as pessoas entenderem o que é a revitalização da Floriano, é cópia fiel do que existe na Rua Mano de Barros. Então, aquele padrão de calçamento, aquele padrão de banco, aquele padrão de jardinagem. Então a gente vai ter ali na Floriano Peixoto um espelho fiel do que acontece na Major Mateus e do que acontece na Rua Mano de Barros. Essa é a ideia da obra. Inclusive, a gente comentou esse assunto aqui, eu e o André, essa semana, e falamos inclusive dessa primeira etapa da revitalização. E eu estive na Floriano Peixoto visitando lá um amigo, um comerciante. Aí eu fiquei olhando, enquanto eu aguardava para conversar com ele e tal, fiquei olhando a arquitetura da época na Floriano Peixoto, mas tem muitos prédios abandonados. Quando eu falo abandonados, não tem placa de locação, não tem placa de venda, e estão abandonados. Inclusive mato crescendo. Eu fico imaginando assim, a preocupação que nós já tivemos na época de campanha política, inclusive o desmoronamento de parte de um prédio ali, onde funcionou uma casa noturna. Até uma rodoviária. E uma rodoviária na época da empresa São Manuel, inclusive. O pessoal vai entregando a idade aqui, né? Então eu fico pensando, prefeito, vai ser feito também um trabalho quando começar a revitalização, de também verificar esses imóveis, a condição de risco. Daí a gente começou já com a ajuda dos ouvintes também a questionar outros imóveis, não só na região da Floriano Peixoto, aqui próximo a gente, no farol aqui da Brás de Assis com a Tenente João Francisco, tem um imóvel ali que dá medo de acontecer um desmoronamento. Essa preocupação com relação a esses imóveis antigos e as condições de risco também existe por parte da prefeitura? Já começou, para você ter uma ideia, uma das esquinas, pra gente não falar os nomes comerciais aqui sem a devida cobrança do comercial. Pode falar, depois a gente manda conta. Mas uma das esquinas ali onde hoje é uma oficina de moto, o projeto prevê nessa revitalização a demolição ali para a criação de um bolsão de estacionamento. E a gente tem, além desse imóvel, que é um imóvel antigo, outros dois ali, principalmente próximos ao leito do rio. Um deles, a proprietária já estava conosco em reunião. Então todo esse trabalho de mapeamento, a migração dessa oficina de motos para um novo imóvel, a prefeitura está inclusive contribuindo nessa negociação entre o locatário e o locador. Porque pra gente, além da questão da drenagem, além da questão da enchente, além do embelezamento, como o Lorival falou, nós estamos falando de uma área que está a 600 metros da Catedral Metropolitana. O que eu quero dizer com isso? É o coração de Botucatu. Verdade. É uma área que tem um potencial comercial, residencial estupendo. Em paralelo, eu estive na semana passada com o doutor Mauro, da Justiça Federal, deixo aqui meu abraço a ele, deve estar acompanhando. E na próxima semana estarei em Bauru, no Ministério Público, numa força-tarefa muito grande que a gente está conduzindo pela prefeitura em relação a essas áreas da União. Então a gente tem aqui Botucatu cortado pela antiga linha de trem, né? Pela antiga linha, estação e linhas ferroviárias, e toda essa área que margeia a antiga linha de trem, elas pertencem à União. Hoje elas estão num órgão que é a SPU, que é o órgão que cuida do patrimônio da União. E agora a gente vai muito forte em cima disso, com o apoio da Justiça, com o apoio da promotoria, para tentar trazer para o município essas áreas. E aí a gente entra com um grande plano de revitalização, de reurbanização. Se a gente pegar só esse trecho aqui, eu falo de vocês, porque a gente está muito próximo, do viaduto ali Joseí de Lara Carvalho até Rubião Júnior, é um trecho que tem a antiga linha férrea aqui, passando pelo coração da cidade. Nossa, né? Pensou se conseguisse fazer ali eu me lembro a última vez que eu estive em entrevista que o Lorival falou: Fábio, por que vocês não fazem a demolição
desse início da Vital Brasil aqui na curva da Major Mateus, porque é uma área que não é nossa. Não, unir a Vital Brasil com a Floriano Peixoto, que é um absurdo. Você tem duas avenidas que, para se conversar, tem uma ruazinha, tá? Alguns lugares em Botucatu precisam ser abertos. Com todas, essa Tenente João Francisco também não tem sentido nenhum se chegar lá no final, ela virar uma ruazinha de nada, né? Então a gente vai para cima, aproveitando essa pergunta, esse ensejo da Floriano, e aí eu já engato, se você me permitir, Márcio. A gente na quarta-feira teve talvez uma das últimas reuniões em relação àqueles 71.710.000 reais. Aonde vai gastar tudo isso? Que a gente obteve lá junto ao governo federal, né? Então, o Lorival me perguntou aqui na entrevista, que pé que tá? Então, existe um rito, Lorival, para a liberação do recurso. A gente agora está na segunda fase. A primeira fase foi quando eu fui para Brasília, onde eles selecionaram Botucatu para receber o dinheiro. Na semana passada, eles habilitaram Botucatu. O que significa dizer isso? A gente tem agora até terça-feira, dia 14, terça-feira agora dessa semana, para subir no sistema do Ministério todos os objetos. Como que a gente vai gastar esse dinheiro, investir esse dinheiro? E vou comentar aqui. Ó, se precisar de alguém para ir buscar, eu com o Godinho, né, Godinho? A gente vai numa taxinha, né, Godinho? O caminho aí, porque tem despesa para ir, mas a gente vai buscar, tá? Aí quando o Ministério habilitar esses objetos que a gente sobe no sistema deles, todo o caso vai para a Caixa Econômica Federal. Aí o acompanhamento tanto da obra quanto da liberação dos recursos passa a ser feito pela Caixa Econômica Federal. A nossa expectativa, eu também estive com a Caixa na quarta-feira, é que ainda na virada de 2025 para 2026, eu tenha já autorização prévia para a licitação das obras. Que obras que nós estamos falando, Márcio, André e Lorival? Nós optamos por espalhar os objetos, porque a gente tem várias situações na cidade onde você tem essa condição de drenagem muito prejudicada. Então vou dar alguns exemplos. A gente vai dar sequência com parte desse recurso no Parque Linear do Lava Pés. A nossa ideia, e os engenheiros estão trabalhando inclusive nas madrugadas de hoje, na realidade de quarta até a próxima terça-feira. Parque Linear. Isso, mas não é exagero o que eu tô falando. Nossos engenheiros estão trabalhando de madrugada. Se vocês forem na prefeitura, na madrugada de segunda-feira, eles estarão lá no sistema do Ministério. Então, um primeiro objeto, vou falar dos grandes, é a continuidade do Parque Linear. Imagina, onde até onde você quer chegar? Imagina de onde ele começa sentido Coab, é como se fosse na contramão do leito do rio. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse Parque Linear. Lá no começo dele, perto da Coab, tem uma área que ela fica um pouquinho mais larga. Isso. Ali não dá para você fazer um lago. Eu já vi em algumas cidades isso, que tem um lago já tá feito. Cidade, e ali só vai poder pescar quem é aposentado, que nem o Márcio, eu. Ali tá? Vai ter um espelho d'água. Porque daí você colocar ali, porque falta isso para as pessoas se reunirem em Botucatu. Olha, você tem um lago aqui dentro da cidade, onde com uma carteirinha, somente todo mundo pode entrar, mas só vai poder pescar, o pesca pague, lá pesca e solte, né? Na verdade. O aposentado, seria um lugar muito legal, muito aprazível. E esse Parque Linear é um dos lugares mais aprazíveis de Botucatu hoje, eu não tenho a menor dúvida disso. A resposta então é espere e verá, já faz parte do conceito esse espelho d'água. O segundo trecho que a gente vai é replicar o conceito de canalização no tanquinho. Então a gente pega da nascente do tanquinho ali nas imediações do supermercado, onde ele começa, e a gente vai descer com essa obra de canalização, e ali a gente vai ter um Parque Linear. Só que dada a lateral do tanquinho ser uma APP, uma área de proteção ambiental, ali a pegada do Parque Linear ele vai ser uma coisa mais rústica, mais natureza, com trilhas, acompanhando o próprio leito do rio. Legal. Esse é o segundo trecho. Terceiro trecho, tô lembrando só dos grandes. Tenente João Francisco, Major Mateus e adjacências. Então toda essa drenagem de água, que quando tem as chuvas vira aqui uma corredeira, descendo aqui até a Vitorati, faz parte do objeto. Quarto objeto grande, a conexão definitiva do clube, da Associação Atlética Ferroviária até a Vila Ema. Então, a gente vai sair, imagina você ali em cima do rio, você saindo da Associação Ferroviária, passa em frente à rodoviária, onde a gente tá com obra, passa toda Floriano, cruza para Paula Vieira. Mas o que vai ter ali? Não entendi. Imagina o rio igualzinho o Lava Pés, com canalização, com ciclovia do lado, aquela coisa toda. A ideia é fazer o mesmo projeto do Lava Pés em toda essa região central. Seria outro espaço linear, então. Isso. Segundo espaço linear. Chegando até a Vila Ema. A Vila Ema é aquela vila, para quem não conhece, depois do Banco de Alimentos. Então essa drenagem do centro da cidade ela é importante porque
na curva ali da Vila Ema, onde quase ninguém conhece. A Vila Ema fica mais ou menos na frente ali da estação ferroviária, naquele isso, aquele ali, miolo. Um cantinho ali, né? Aquele miolo. Ela é bem pequena ali, sem entrada e sem saída praticamente. É isso. Então, por quê? Essa obra de drenagem, porque aqui a gente drena quase que todos os rios de Botucatu, nesse trecho da cidade. Aí você tem obras de drenagem no Jardim Marajoara, você tem obra de drenagens no Jardim Peabiru. Me ajuda aí, Barducão, que eu vou lembrando. Tem uma dúzia de objetos, mas eu falei aqui para vocês e comentei dos grandes. Então, tudo isso é o que a gente está colocando nos 71 milhões. Florival, antes de você... Não, só... E, Fábio, uma coisa que ninguém percebe, que não é só o que a obra vai nos trazer, é o que ela gera também nesse período de emprego, de negócios na cidade, porque vão comprar material, vai gerar emprego, né? Isso tudo é muito legal, porque ajuda a cidade. Eu me lembro muito bem aqui, principalmente aqui na zona leste da cidade, tem muita gente que veio para Botucatu para trabalhar quando a estrada estava aqui ampliando, né? E veio muita gente de Minas, veio muita gente de Botumirim. Eu sei porque o que morria de gente naquela época de Chagas, e quando eu chegava lá no velório falava que era de Botumirim, eu já falava causa morte, Chagas, porque tinha muito lá, pessoal que veio, cara. Mas veio muita gente de lá, porque um veio trazendo o outro, e a cidade se expandiu com a obra da expansão da Marechal Rondon. E eu não tenho dúvida que com essas obras a cidade cresce. Cresce porque vem gente, às vezes, até de fora para trabalhar, e quem vem para Botucatu dificilmente quer ir embora, né, Márcio? Não tenho dúvida. Bom, são 7h18, eu ia dizer o seguinte, a gente tem muito questionamento dos ouvintes aqui do primeiro jornal, né, André? Tem muita participação já, vamos filtrar todas aqui para tentar trazer para o prefeito Fábio Leite. Esse é um dos principais objetivos dele estar com a gente aqui hoje. Começando pelo Gustavo Ceriliani, que primeiro, antes de ele perguntar ou falar com o prefeito, ele deu parabéns aqui a Prever FM, estão de parabéns, cada dia melhor, abraço aos ouvintes. Os transtornos são passageiros e os benefícios são para sempre. O prefeito Fábio Leite está dando um show na administração, incansável, busca por recursos e resultados, como se fosse um presidente de uma grande empresa, comprometido com resultados, economia e sempre priorizando o bem comum da população, o Gustavo Ceriliani. Ótimo dia para ti, Gustavo. Obrigado. A prefeitura não deixa de ser uma empresa, só que ela presta serviço público gratuito para a população. Então ela tem que ser administrada como tal, com controle de receitas, com gastos e investimentos sendo bem controlados. Obrigado pelo elogio, essa é a minha obrigação e é assim que vai ser até o final do mandato. O Cleiton perguntou aqui, prefeito, se tem algum projeto na avenida que liga o Monte Mor na frente do complexo Herói do Araguaia, que está perigoso ali. Os finais de semana tem bastante movimento dos atletas. Tem sim, ele deve estar se referindo àquela parte mais baixa ali do... me esqueci o nome daquele trecho, meu Deus, tô cansado hoje, a cabeça não tá ajudando. A gente tem um trecho ali, né? Não, na descida, lá embaixo, era uma obra, inclusive, que ela tinha sido autorizada pelo DR pra gente fazer aquela pavimentação, na mesma época da Odilon Cassetari, e o Córrego Fundo. Obrigado, Barduco. A gente tá fazendo agora, com as equipes de infraestrutura, André, Márcio e Lorival, obras de drenagem ali na gestão e na situação do Córrego Fundo, e eu estive no DR no começo do ano. Tive o compromisso do coronel que responde pelo DR de São Paulo de que acolheria os nossos projetos. A gente está nesse momento desenvolvendo o projeto executivo da pavimentação, assim como foi feita no Odilon Cassetari, também daquele trecho. Ele tem razão, ali nas imediações do posto de saúde do Jardim Holanda, um pouquinho para cima. Jardim Holanda, isso, exatamente. E a descida, que é a sequência do Heróis do Araguaia. Então existe sim, essa é uma tentativa, eu esqueci o nome do ouvinte, André, me perdoe. O Cleiton, ótimo dia para ti. A nossa ideia é apresentar esse projeto ainda esse ano para o DR para a gente tentar a verba de pavimentação. Bom, a Fabiana também trouxe a participação. Bom dia, parabéns pelo jornal, boas perguntas, muito informativo. Obrigado, Fabiana. Ainda com a gente aqui no nosso WhatsApp, 3440-1009, tem um áudio aqui, posso soltar, Márcio? Vamos lá. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Que vocês tenham um excelente dia. Eu quero parabenizar o prefeito pelas 1000 cirurgias que foram realizadas no Hospital do Bairro. Eu vi numa postagem sobre isso e gostaria de parabenizar o prefeito por isso. Eu quero já aproveitar também e parabenizar o prefeito pelo laboratório que foi colocado, que ele colocou no pronto-socorro. Os procedimentos, os exames que antes demoravam algumas horas ficam prontos muito mais rápidos e isso
deixa o atendimento do começo ao final do atendimento muito mais rápido. Isso tem sido ótimo para a nossa população. Então, eu quero te agradecer, senhor prefeito, pela preocupação com a saúde da nossa cidade. E isso, tudo que o senhor tem feito, tanto no Hospital do Bairro como no pronto-socorro, tem ajudado muito a população. Parabéns, senhor prefeito. Que Deus te abençoe. Aline, ótimo dia para ti. Muito obrigado pelo áudio. Eu aproveito o ensejo Hospital do Bairro. Eu havia prometido, né, que desde a inauguração, no dia 10 de março, a gente nunca fecharia o hospital, e a gente fechou por uma semana por conta das chuvas. Que naquela semana, há 15 dias atrás, por conta do vendaval, a nossa ala 100 foi completamente destelhada, mas a gente, com as equipes de engenharia, com as equipes de saúde, com as equipes de infraestrutura, a gente recuperou as alas 200 e 300, então o hospital segue funcionando. Como a nossa ouvinte Aline comentou, há uma semana atrás nós atingimos a cirurgia número 1000, então a gente tem agora no hospital quase que todas as especialidades, cirurgias de pequena e média complexidade, e ele segue operando. E aqui vale um parênteses, no dia das chuvas a gente teve o problema aqui do vendaval na segunda-feira, terça-feira eu peguei minha pastinha, bati no Palácio do Governo, e fica aqui importante que os nossos ouvintes saibam, sem agendamento, sem marcação, fui recebido pelo governador pessoalmente em 15 minutos, Lorival. Quando ele ficou sabendo de que a gente tinha sido acometido Botucatu, uma das piores chuvas que houve no interior, vendavais, foi a cidade de Botucatu, Marília e Porto Feliz. Ele me atendeu em 15 minutos e em 15 minutos ele se comprometeu, eu até arrepio aqui, o Lorival, se comprometeu em nos ajudar na reconstrução do Hospital do Bairro. A gente subiu esse material na sexta-feira passada. Ontem eu recebi uma ligação de um assessor direto do Dr. Eleuso Spaiva, que é o secretário de saúde, dando conta de que ele vai fazer a reconstrução do hospital conosco. Então fica aqui meu agradecimento pela forma séria com que o governo do estado está tratando a nossa cidade. E a Aline também comentou do pronto-socorro. Isso foi só um passo que a gente deu. Vocês se lembram, o André me encontrou naquele domingo. Eu estive no pronto-socorro pessoalmente fazendo a visita. E ali identifiquei alguns problemas de processo, alguns problemas de atendimento. A gente já fez a reforma do pronto-socorro, a gente já colocou esse laboratório, como a nossa ouvinte colocou no áudio, exames que levavam de 3 a 5 horas, hoje são feitos em no máximo 40 minutos. E nessa semana a gente está na fase final de homologação de uma nova equipe de mão de obra médica. A gente traz o conceito também nessa nova equipe de tempo de atendimento. Então não só a presença do médico e a qualidade do atendimento, mas agora a gente vai ter meta de atendimento em termos de tempo, em termos quantitativos, para o nosso cidadão, para o nosso paciente do pronto-socorro adulto. E além disso, a gente está construindo dentro do Hospital do Bairro uma nova unidade de urgência e emergência. Então aqui na frente do hospital, para a Praça Alexandre Fleming, o que era o pronto-socorro infantil volta a ser, se Deus permitir ainda esse ano, um novo pronto-socorro, além dos que já existem, tanto para adulto quanto para crianças. Muito bom. Ô Fábio, a história desse hospital é muito bonita, né? Da sua construção, da sua origem, que foi do trabalho da união dos ferroviários dessa cidade que tanto contribuíram para com Botucatu. Penso eu que esse bairro aqui não devia nem chamar Vila dos Lavradores, devia ser Vila dos Ferroviários, porque esse grupo de trabalhador contribuiu, mas contribuiu de uma forma assim muito especial para o desenvolvimento da nossa cidade, para o crescimento dela e especialmente aqui pelo bairro. Aqui é Vila dos Lavradores, no meu coração é Vila dos Ferroviários. Você tem a razão, Lorival. Essa é uma história que a gente teve acesso quando na gestão Pardini a gente estava reconstruindo o hospital, e isso foi uma ideia dele, de conversar com as famílias dos ferroviários, além de dinheiro, que foram eles que bancaram eles que a construíram construção. aquilo. Houve ferroviário que pôs a mão na massa, literalmente. Ia trabalhar no final de semana. Exatamente, a construção do hospital se deu pela mão e pelo suor deles. Eu sei disso. Foi muito bonito esse trabalho, é uma história linda. Por isso que para mim aqui não é Vila dos Lavradores, é Vila dos Ferroviários, porque eles construíram boa parte do que é a nossa cidade hoje. Sem dúvida. 7h25, vou convidar as pessoas que estão nos assistindo pela rede social, agradecer a grande audiência, para ativar aí as notificações, curtir o nosso canal, para ficar sempre bem informado. Voltando aqui para o nosso WhatsApp, o nosso ouvinte Paulo Rabelo, bom dia Márcio, André, prefeito Fábio Leite, Lorival, a todos. Me chamo Paulo, sou morador do Califórnia 2. Lugar maravilhoso que proporciona um morar confortável e saudável, mas enfrentamos um sério problema de infraestrutura, especialmente a falta de asfalto e esgoto. Houve já uma promessa do prefeito em tentar solucionar isso para nós, mas até agora sofremos com as ruas. Na chuva tem os buracos,
no Seco o Pó. Como está isso, prefeito? Boa sexta e bom final de semana para vocês. Ótimo dia, Paulo. De fato, recebi inclusive uma comissão de moradores do Califórnia 2, e isso vale pro Califórnia 1, pro Califórnia 2, pro Árvore Grande, pro Green Valley, pro Vista Alegre, pro Recanto da Amizade. Eu tô lembrando dos bairros que têm características de chácara e que, portanto, ainda não são pavimentados. E esse compromisso meu, ele existe. Para você ter uma ideia, Paulo, dentro dessa lista que eu coloquei aqui pros meninos, né, em relação às obras do PAC, etc., uma das obras que a gente faz é a parte de drenagem do Califórnia 1, então a gente já está indo para essa região. E eu estive com a Natália Rezende, que é a secretária de Estado, reporta direto para o governador Tarcísio, há 2 semanas, acompanhado inclusive do ex-prefeito Pardini, justamente para a gente fazer a priorização junto com a secretária das obras de água e esgoto necessárias pela Sabesp. Então, o que eu tenho dito, e falei isso na reunião também com os moradores do Califórnia 2, que o nosso esforço agora é fazer com que a Sabesp entre com a estrutura de água e esgoto, para que quando a gente chegar com a drenagem e pavimentação, eu não tenha que quebrar novamente o asfalto. Isso foi muito bem acolhido pela secretária. A gente, dentro dessa prioridade com ela, além desses bairros, a gente colocou a estação de tratamento de esgoto ali da região de Rubião Júnior, que é onde a cidade vai crescer em termos de volume, de casas, de empreendimentos. Então tudo isso foi tratado com ela, e essa promessa, esse compromisso, Paulo, pode ficar tranquilo, que ao longo da minha gestão a gente vai trabalhar fortemente para viabilizar, não só no Califórnia 2, como em todas essas outras regiões da cidade que tem essa característica de recreio, de chácaras aqui em Botucatu. São 7h27, André, vamos fazer um rápido intervalo? Você continua mandando o seu questionamento, a sua pergunta, a sua sugestão no 3440-1009, o WhatsApp da Prever FM, do Primeiro Jornal. Já nós voltamos com o prefeito Fábio Leite ao vivo aqui na bancada do Primeiro Jornal. 32, voltamos com o Primeiro Jornal nesta manhã de sexta-feira aqui na Prever FM, recebendo hoje ao vivo aqui o prefeito municipal de Botucatu, o prefeito Fábio Leite. Temos mais perguntas de ouvintes, né, André? Temos sim, Márcio, bastante gente participando, agradecendo a participação de todos aqui. A nossa ouvinte, deixa eu ver o nome dela aqui, a Letícia mandou um áudio pra gente, vamos ouvir o que a Letícia tem a dizer. Oi, bom dia a todos, tudo bem? Tô acompanhando a rádio aqui, eu vi que o prefeito tá aí participando. Eu queria comentar sobre a coleta de lixo, né? Saiu bastante notícia que trocou a empresa, e aqui no Ouro Verde, pelo menos, melhorou bastante o serviço, porque passava de madrugada o caminhão e agora tá passando bem mais cedo, né? Parece que aumentou a quantidade de caminhões. E aí eu queria falar, né? O prefeito tá de parabéns aí, que tá cuidando de todos os pontos da cidade, né? Tanto das obras de melhoria, saúde e tudo, e até da coleta de lixo, né? Até isso ele conseguiu melhorar aí pra população. Parabéns, prefeito. E obrigado, gente. Obrigado. Bom dia a todos. Como que é o nome dela, André? Letícia. Dona Letícia, ótimo dia pra ti. De fato, é importante a população saber, né? Por que você mexeu nesse cesto? Porque a empresa anterior que fazia a coleta em Botucatu, chamada Corpus, o contrato que ela tinha com a prefeitura foi um contrato licitado ainda na antiga lei de licitações. E essa antiga lei de licitações só permitia contratos de até 5 anos. E esse contrato da Corpus venceu no último dia 3 de outubro. Então eu sou obrigado, por força da legislação, da lei de responsabilidade, fazer um novo processo licitatório, como nós fizemos. Ganhou uma empresa chamada EcoLiberty, empresa essa que opera cidades como São Roque, São José dos Campos. E as operações dessa nova empresa, da EcoLiberty, começaram às 0h do dia 4, que foi o último sábado. Como a nossa ouvinte colocou, nós aproveitamos essa licitação para colocar a ampliação das equipes. Então, todas as equipes de coleta de lixo, o regular que a gente fala, no período da manhã e da noite foram ampliados, e as coletas também seletivas foram ampliadas as equipes. Então, esse reflexo que a nossa moradora comentou do Ouro Verde, é um reflexo que a gente vai ter em toda a cidade. Eu recebi no início da semana um comentário no Instagram a respeito da Vila Sônia. A Vila Sônia teve no sábado, de fato, essa falha de coleta nesse primeiro dia de operação, mas tudo regularizado, e pela informação que a gente acompanhou, pela operação que a gente acompanhou durante a semana, vem vindo muito bem essa coleta, graças a Deus, e essa ampliação de equipes de fato deu resultado. Ontem, para vocês terem uma ideia, a coleta se encerrou no município todo de Botucatu às 10h20 da noite. Que bom. Então a gente tinha todo o processo já encerrado no início, ou na metade da noite. Ouvinte Leandro Leonardo, bom dia, bancada do Primeiro Jornal, bom dia, prefeito. Aqui é o Leandro Leonardo, queria passar uma demanda para o senhor. Resido na José Pedretti Tílio, no Jardim Brasil,
e nós, moradores, estamos necessitando de um redutor de velocidade naquela rua, tendo em vista que uma lombada de frente com o ecoponto, depois não tem mais nenhum redutor sentido rua José Pedretti Tílio. Aí tem as travessas, mas os condutores não respeitam avançando as placas de pare. Depois que recapearam o asfalto, os motoristas transitam em alta velocidade, avançando o pare. E bem na travessa da rua Raul Torres tem uma pracinha que no final de tarde fica cheio de crianças brincando. Gostaria de saber qual a possibilidade de se fazer um estudo para ver o que pode ser feito ali. Seu Leandro, ótimo dia para ti. Barduco, que está comigo aqui, já está anotando esse trecho da questão da lombada. Eu peço para a equipe da Semutran fazer essa verificação técnica, e sendo possível a gente faz a construção. E a pracinha fica na região leste, André, pelo que eu entendi? É isso? Isso. Então o senhor pode ficar descansado. Todas as praças da região leste, elas estão sendo revitalizadas pela prefeitura. Inclusive, anteontem a gente concluiu aquela praça Botumirim. Se o senhor puder dar uma passadinha lá para ver o padrão, essa nós vamos estender para todas as praças ali da região leste. E a próxima região, que começa em novembro, essa abordagem da prefeitura nesse grande mutirão de infraestrutura, é a nossa região oeste de Botucatu. Temos mais um áudio aqui, prefeito, vamos ouvir. É do André. Bom dia, Prever FM, parabéns pela rádio aí. Vocês estão sendo uma bênção para os botucatuenses. Parabéns ao prefeito pelo serviço. O prefeito, em questão do campinho aí, não é uma reclamação, mas é um pedido de ajuda, que a gente vê ali moradores de rua escondido, daqui a pouco vai ter usuários de droga ali. Então fizeram o campinho aí na rua Pedro de Manto Sobrinho e não colocaram postes de iluminação no campinho, então a noite fica rodeado assim, e é muito perigoso. É uma rua que tinha uma valeta, né, e não tem mais, e precisa também de uma lombada ali naquele campinho, porque os carros vêm muito em alta velocidade. Então precisamos da tua ajuda aí, tá bom, prefeito? Obrigado, Deus te abençoe e que Deus continue te guiando aí para comandar a cidade de Botucatu. Um abraço a todos, Deus abençoe. Seu André, ótimo dia, obrigado pela mensagem, amém, que o senhor também seja abençoado. Eu estou aqui perguntando para eles em que região da cidade fica, pelo nome da rua. Eu confesso para o senhor que eu não me lembro, mas eu posso deixar para o senhor aqui consignado o seguinte: a gente tem nesse momento, inclusive hoje deve sair uma nova publicação da prefeitura, uma parceria público-privada para substituir toda a iluminação pública da cidade. A gente no mês passado fez um processo de consulta pública. Na consulta pública surgiram algumas indicações de alteração do projeto, fizemos a sinalização dessas alterações de projeto, então a gente abre uma nova consulta pública muito provavelmente na semana que vem. Mas o que eu consigo antecipar para o senhor é o seguinte: dentro desse projeto de substituição da iluminação de toda a cidade, além da gente trocar os 28 mil pontos de iluminação de Botucatu por LED e com uma tecnologia nova que vai acabar com essa questão das lâmpadas queimadas, as lâmpadas piscando. Só interrompendo, prefeito, Vila Maria, viu? Vila Maria, muito obrigado, Márcio. Cristina ali, aquela já me localizei. Muito obrigado mesmo. Todos os campinhos dentro desse projeto, todas as praças, todas as quadras, está prevista a instalação de iluminação. Então, quando eu falo da parceria público-privada de iluminação pública de Botucatu, o senhor pode entender a troca de toda a iluminação da cidade por LED e a iluminação de todos esses pontos, campos, quadras, como tem ali a quadra no Santa Elisa, ali próximo ao nosso centro comunitário, todas as praças. Então o senhor pode ficar descansado. E além disso, a continuidade de iluminação em vias e áreas que não tem. Então, por exemplo, ali em Rubião Júnior, na continuidade da Bento Lopes, que foi pavimentada pelo prefeito Pardini, você não tem a parte de iluminação. O projeto também prevê essa expansão da iluminação. Então, fica aqui o compromisso com o senhor. Muito obrigado pela indicação, mas essa é uma questão que a gente, se Deus quiser, resolve logo logo. 7h39, prefeito. Vamos com mais um áudio? Mais um, vamos lá. Bom dia, pessoal da Prever FM. Bom dia, Fábio Leite. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o prefeito aí por tudo que está fazendo pela cidade. Infelizmente, ninguém consegue agradar todo mundo, então tem muita crítica, eu sei que tem, eu vejo, muitas coisas infundadas, mas enfim, continuar trabalhando e vendo o melhor para a cidade, como está sendo feito. Eu queria colocar rapidinho aqui 2 colocações sobre trânsito. Uma ali na Major Mateus, no primeiro quarteirão lá em cima, que ele é mão dupla, para chegar na Avenida Leonardo Vilas Boas.
ali, será que não teria possibilidade dele ficar só sentido centro? Eu acho que fluiria melhor o trânsito. E o outro ponto é na Rodrigues César. Quando sobe ali na Rodrigues César, tem a opção de virar na avenida ou continuar reto, sentido Ouro Verde. Ali, será que não teria como sinalizar na esquina da avenida, para quem está na direita ir reto ou virar à direita na Leonardo Vilas Boas, e quem está na esquerda só poder virar à esquerda, porque ali quem está na direita está na reta da rua que continua a Rodrigues César. E quem está na esquerda está de cara com o muro. E à tarde ali, horário de pico, horário de almoço, de manhã, o pessoal faz fila dupla ali e trava aquele quarteirão. Tá bom, prefeito? Obrigado, Deus abençoe. Seu Alessandro, ótimo dia pro senhor. Obrigado pelas sugestões, pelas dicas. Barduco tá comigo aqui marcando os 2 trechos pra gente fazer a verificação. Pode ficar descansado que eu peço para as equipes da Semutran fazer essa avaliação e, sendo possível tecnicamente, considere feito. O Gustavo, prefeito, é morador da Cascata da Marta, Recanto da Amizade. E ali é um problema crônico já, que é a entrada para aquele loteamento, né? Não só para quem mora naquela região, que eu acho que é o principal e cresceu demais aquele bairro, mas para quem é também turista para entrar no nosso principal parque público do município, que é o Parque da Cachoeira da Marta. Aquele trevo é perigoso, né, prefeito? Como é que estão as cobranças da prefeitura com relação à Via Rondon, que agora é Via Ápia, né? Isso. Para fazer o acesso com mais segurança para os motoristas. André, não vamos nem chamar aquilo de trevo, porque a gente estaria subestimando a engenharia de dizer que aquilo é um trevo. Aquilo é uma aberração, né? Assim como acontece ali no acesso da Domingos Sartori ao Jardim Tropical ali. Ali, né? É um escândalo. Então, é aberração do que eu falo. Ali é um escândalo. Ali, infelizmente, vai morrer gente ainda. Vai. Sabe? E recentemente o André falou desse trecho do Recanto da Amizade. Há 1 mês e meio atrás teve um acidente gravíssimo ali, que assim, não morreu ninguém porque Deus realmente colocou a mão. Mas, André, eu tive na última, deixa eu só lembrar aqui na cabeça, segunda-feira, né? 10 horas da manhã, eu faço reuniões mensais com a Artesp. Por que eu faço reuniões mensais com a Artesp? Porque, infelizmente, a gente teve aqui todos esses trechos de concessão da região de Botucatu, antigamente gerenciados pela Rodovias do Tietê, que agora se tornou Via Ápia, e infelizmente a gente não tem nenhum canal de comunicação, zero. Então eu não consigo, nenhuma demanda que a gente tenha, por mais simples que seja, tratar com Rodovias do Tietê ou Via Ápia. Então o que eu faço? Eu mensalmente vou até a Artesp, que é o órgão do estado que controla e comanda essas concessões, para tratar esses assuntos. E especificamente dessa questão do acesso do Recanto da Amizade ali na Marechal Rondon, nós temos um pedido, um SEI, né, que a gente chama, específico daquele acesso, não só para passagem de pedestres e a passagem e o acesso de veículos, como também a passagem de fauna, que surgiu numa das entrevistas minhas aqui. Então esse pedido está lá formal, a gente aguarda, André, infelizmente nesse caso ainda, nenhuma situação ou nenhuma posição oficial da Via Ápia em relação às obras, diferente da Domingos Sartori. Então, esse trecho da Domingos Sartori, que é o acesso ao Jardim Tropical, esse sim, a gente conseguiu incluir nas obras das marginais da Rondon, que segundo a Artesp se iniciam ainda nesse ano de 2025. A data deles era o mês de outubro e eu tenho feito essa gestão para que as obras das marginais comecem na Rondon ainda esse ano. Quando começar as obras das marginais, o que a gente conseguiu com a Artesp? Que elas se estendam até o AME, para a gente regularizar o acesso do AME via Rondon, que hoje é um acesso irregular, e do outro lado, que ele se estenda até a conexão com a Castelinho e regularize o acesso ali do Jardim Tropical na Domingos Sartori. Então, quando a gente fala de marginais da Rondon, incluam também esses objetos. Muito bem, tem mais perguntas aqui. O Jefferson, inclusive, fez várias. Ele perguntou primeiro da Avenida do Cachoeirinha, avenida para frente, até de manhã, no final de tarde, tem muito movimento de crianças e mães com carrinho de rua, que tem 2 quarteirões muito estreito. Tem algum grande espaço, né, de calçada para poder ampliar a avenida. Tem que ter muito cuidado para passar por ali. Quanto à pintura da estrada que vai para o Rio Bonito, tem alguma previsão? Está muito perigoso à noite. E quanto à limpeza pública das calçadas, precisa dar uma olhada. Na minha rua passou ontem, mas passaram tão correndo que metade do mato foi cortado, metade ficou intacto. Não sei se eles ganham por metro, mas acho que tem que ser melhor executado o serviço, disse aqui o Jefferson. Vamos de trás para frente então, se ele puder só mandar qualquer rua, que daí eu peço para fazer essa verificação. As equipes de roçada continuam trabalhando normalmente, aliás foram até ampliadas nesse novo contrato. Em relação à rodovia que liga Botucatu, eu vou falar até o Rio Bonito, vamos falar assim, passando por Vitoriana. A gente não só, além da pintura, a gente tem um pedido também junto ao DR, ali é uma área de concessão do DR, de toda a repavimentação, né, do recap daquelas vias, principalmente no trecho ali próximo a Vitoriana e depois de Vitoriana seguindo Rio Bonito, muito, muito ruim. Realmente a condição do asfalto ali tá precária.
e a gente tem esse pedido junto ao DR. Não tenho, assim como respondi para o André, sendo muito transparente ainda, nenhuma sinalização do DR em relação à execução desse serviço. Em relação a esse estreitamento que ele comenta da Avenida do Cachoeirinha, ele tem razão. Isso faz parte do nosso sonho, né, da segunda etapa do anel viário, que conecta ali o elevado, né, o viaduto José de Lara Carvalho até a Marechal Rondon, passando ali pelos comerciários. Nós temos nesse trecho que ele comentou, e eu não agradeci o nome dele, depois você me fala, André. Jefferson, ótimo dia pro senhor, muito obrigado. A gente tem nesse trecho, inclusive, algumas áreas de invasão. Então, tem o linhão ali no meio, né, na Avenida Central, e nas laterais algumas áreas de invasão que precisam de fato ser regularizadas e fazem parte desse grande projeto da segunda etapa do anel viário, que também nesse momento não tem o data, mas faz parte do radar de atividades da prefeitura. A Eliane, prefeito, ela diz o seguinte: gostaria de compartilhar algumas demandas que as mães atípicas têm enfrentado devido à falta de apoio do sistema. Um ponto urgente é a falta de medicação aripiprazol na rede pública de saúde aqui em Botucatu. Meu filho faz uso contínuo desse medicamento e já se passaram mais de 40 dias sem reposição no posto de saúde. Se possível, peço ajuda para levar essa questão adiante e buscar solução. Desde já agradeço pelo apoio e atenção a Eliane Ribeiro, prefeito. Dona Eliane, ótimo dia para a senhora. Aproveito o ensejo para dizer que a gente, dentro das crianças, né, que eu falo as crianças com deficiência intelectual, da nossa rede de ensino, a gente está falando de uma rede que tem 16 mil alunos. Eu anunciei aqui também com vocês há praticamente um mês e meio atrás. A gente fez um grande convênio com a Unesp de Bauru e a gente tem agora profissionais da Unesp de Bauru e precisamente 51 profissionais da Unesp de Bauru, todos inseridos dentro da nossa estrutura da educação do município, fazendo toda a redefinição de processos, de procedimentos, de laudos, de atendimento às crianças com deficiência intelectual na nossa rede. Eu não sei se o caso da senhora é da rede pública de ensino. E em relação ao medicamento, o Barduco está anotando o nome aqui, mas muito provavelmente pela descrição que a senhora deu, a gente está falando de um medicamento de alto custo, cujo fornecimento ele se dá pelo governo do estado. Algumas vezes a população confunde porque fisicamente em Botucatu, um dos pontos de distribuição dos medicamentos de alto custo é o postão da Avenida Santana. Mas a prefeitura ela é uma mera repassadora dos medicamentos, né? O cidadão, a cidadã entram com um pedido de remédio de alto custo ou administrativo ou judicial junto ao governo do estado, ganham essa medida administrativa ou judicial, o estado começa a fazer o fornecimento e Botucatu é só o repassador físico desse medicamento. Mas me comprometo em checar com a senhora, se for o caso, a gente aciona novamente a DRS de Bauru, que é a regional do estado de São Paulo que atende o município, e se for do município, sem dúvida nenhuma, a gente faz a distribuição. Mas muito provavelmente a gente está falando de uma medicação de alto custo do governo do estado de São Paulo. A dona Maria perguntou aqui pro prefeito por que mandam o paciente pro PS adulto lá na Vila Jardim, na UBS, depois das 16 horas. Ela está reclamando aqui de atendimento, acho que seria melhor entender aqui, mas ela disse que quando vai na UBS da Vila Jardim, depois das 16 horas, eles mandam pro PS adulto. Bom, dona Maria, ótimo dia para a senhora. Vou entender o caso, se a senhora puder mandar pro André até o nome do paciente, porque pelo nome do paciente eu consigo fazer esse rastreio do atendimento. A gente pode ter duas situações, dona Maria. Primeira situação, de ser um paciente com uma condição mais grave, de urgência e emergência, ou que requeira uma intervenção mais urgente, de médica, vamos chamar assim, e aí a nossa referência noturna, ela é de fato pronto-socorro adulto, e como eu comentei aqui no início da entrevista, nós teremos outras unidades de atendimento de urgência e emergência. Essa é uma situação. A outra situação é de eventualmente um paciente que tenha que ser transferido para um atendimento mais de secundário ou terciário, quer seja no hospital estadual, quer seja no hospital das clínicas, e a referência também é feita pelo pronto-socorro adulto, né? Quem faz essa transferência. Pode ser esses dois casos, se a gente não estiver falando de uma falha de atendimento do posto aí de saúde. Mas se a senhora puder mandar, por gentileza, o nome completo do paciente, eu consigo fazer esse rastreio. Temos mais um áudio aqui, dá tempo de áudio, podemos seguir aqui? Vamos lá. Inclusive agradecer a grande audiência nas redes sociais, também em 100.9 FM,
Continue com a gente durante todo o dia, tem muita música boa aqui na programação da Prever, mas vamos ouvir aqui tá escrito Guga, mas ele se apresenta com outro nome, vamos ouvi-lo aqui. Bom dia, Prever FM, bom dia, meus queridos da bancada, bom dia, senhor prefeito, tudo bom? Aqui é o Ederson que tá falando. Aí só uma pergunta, a prefeitura tá excelente, tá? A gente cobra, mas também a gente tem que elogiar. Eu tô vendo muitos pontos de Botucatu sendo revitalizado, agora a coleta de lixo bem melhorada, muito bem melhorada. Só um ponto que eu queria, já faz tempo já que eu tava me perguntando, quando eu comentava tudo, a respeito da praça aqui do Espaço Cultural. Que a gente vê que ele está olhando visualmente por fora, a gente vê que ele está bem deteriorado. Pode ser só a pintura, mas também por dentro lá, quando teve um evento, eu vi que ele tinha bastante ponto com problemas. Vai ter alguma reforma, vai ser feita alguma coisa ali no Espaço Cultural para reformar ele, porque é bem no centro da cidade, sempre está tendo eventos, né? E a gente vê que ele é um ponto que estaria precisando de uma reforma, né? Tá legal? Um bom dia a todos e fé em Deus. O nome dele é Guga, que Ederson, você falou? acho que é Ederson. Ederson, seu Ederson, perdão, ótimo dia pro senhor. De fato, o Espaço Cultural, e a gente tem ali uma obra, né? Eu estava tentando, pesquisando aqui na internet, eu me esqueci o nome da arquiteta que concebeu o Espaço Cultural. E é um nome famoso, é um nome histórico importante para a cidade de Botucatu. Eu não encontrei aqui, mas fica aqui a minha referência. Só que, infelizmente, o Espaço Cultural, ele teve uma construção que, eu vou usar a mesma expressão que eu usei em relação aos trevos ali da Rondon e da Domingos Sartori, né? Infelizmente foi uma aberração a forma como foi construído. Então a gente tem problemas graves, problemas seríssimos ali de infiltração, de rachadura. Nos iglus ali? Exatamente. Nos iglus. Coragem de desmanchar aquilo. Exato. Perfeito. Então, vai ter crítica? Nossa, vão bater em você até o braço ficar pitoco. Mas o resultado vai ser... Mas é aí que eu ia chegar. Então, assim, como eu disse pro Márcio no início da entrevista, que a gente tem coragem de fazer obra de drenagem, que são obras que os políticos não gostam porque não aparecem, a mesma medida a gente vai fazer no Espaço Cultural. Eu me comprometo aqui no início do ano que vem, porque a gente tem outras parcerias público-privadas acontecendo grandes. Eu vou abrir uma parceria público-privada para a gente repensar e reconstruir o espaço cultural. Na minha humilde opinião, eu sou engenheiro mecânico, não sou engenheiro civil, tampouco arquiteto, mas ali, qualquer dinheiro que a gente coloque agora para tentar recuperar aquela construção é enxugar gelo, Lorival. Então a nossa ideia é ali fazer um processo realmente de uma parceria público-privada. Eu tenho um sonho ali no espaço cultural, da gente ter, salvo as devidas proporções, um método construtivo como se fosse um mini MASP. Eu imagino ali a gente tendo uma construção elevada, sim, com teatro, com uma biblioteca, com algum espaço de cultura e um vão livre embaixo para eventos. Não sei, é o sonho de um engenheiro mecânico aqui, que hoje é prefeito de Botucatu, mas eu me comprometo aqui com o Ederson, o nosso ouvinte. Eu vou abrir essa parceria público-privada, eu vou dar oportunidade para a sociedade botucatuense discutir. Mas fica aqui, Lorival, o compromisso da coragem da gente mexer realmente naquele... Isso que tá falando é verdade. O Botucatu já tem um teatro fantástico. A gente já sabe que a agenda ali já é apertada. Botucatu é uma cidade universitária, uma cidade que respira cultura. Quer dizer, nós precisamos sim de outros espaços, outros lugares que possam receber, né, eventos dessa natureza, todos voltados assim para a cultura realmente, e que isso possa ocorrer ainda no seu governo, Fábio. É o que a gente espera, tá? Amém. Que assim seja. Agora, é para isso que eu vou trabalhar. Fábio, uma observação. Como está mudando aqui as perguntas e a forma até de te criticar, tá? No começo da sua gestão, eu senti que havia uma acidez nas críticas, nas perguntas, para você. Hoje eu percebo que os ouvintes e a população começam a entender o teu governo, vai continuar criticando e deve continuar criticando, só que agora de uma forma diferente, de uma forma construtiva. Isso eu acho muito bacana, essa participação. E participar do governo, gente, é muito importante. Eu tô lembrando, Fábio, Godinho, ouvintes, nós aqui da Prever FM, nós tivemos lá em Brasília quando o Botucatu recebeu os 71.710. Os 710 é o mais importante. E na ocasião, nós estávamos lá, eu, Fábio, Godinho, João Cury, e Cula, qual outros vereadores que estavam? Tava a Érica, Nuno e o Japa. Nuno e o Japa. Quer dizer, menos de 10 pessoas, tá? Ao meu lado, tava uma moça que era de uma rádio lá da Bahia, tá? Eu me lembro, você lembra? Feira de Santana. Não era Feira Santana? Feira Santana, enfim. Eles foram numa comitiva de 300 pessoas. Gente, tá? Até o Lula, o presidente,
comentou, olha, eles estão aqui em 300 pessoas, eles invadiram o Planalto. Quer dizer, isso chama-se o quê? É participação, é engajamento. Botucatu, independentemente se eu sou partido A, B, C, D, na hora de defender Botucatu, nós temos que ser um só, Fábio. Eu penso assim. E hoje eu estou aqui e defendo o seu trabalho porque eu quero que você dê certo. Se amanhã o prefeito for o Godinho, eu vou defender o Godinho, tá? Por quê? Porque eu quero que dê certo. Eu não luto a favor do touro, é do toureiro. O toureiro tem que vencer essa luta. Não pode mais ter tourada, mas vamos ver, é uma analogia. Eu torço por Botucatu, eu defendo Botucatu e aqui nossa bancada vai continuar defendendo. Quem estiver lá vai ter o nosso apoio, vai ter a nossa crítica? É claro que vai ter nossa crítica, Fábio. Claro. Mas sempre no sentido de construir, nunca de te derrubar, nem você, nem ninguém que esteja hoje num poder constituído. É isso que deve ser. Eu quero que na próxima vez que tiver uma emenda dessa e que haja outras, que a gente possa chegar numa comitiva maior lá em Brasília, viu, Godinho? Lorival, você comentou a questão das críticas, né? Botucatu tem uma população, além de solidária, extraordinária, né? Você viu o tom aqui dos áudios Mudou, e das mensagens que o André leu. Sempre que o ouvinte tem uma crítica, uma condição, uma dúvida, sempre é feita de maneira respeitosa, né? Ele sempre abre dizendo, olha, eu sei do trabalho, sei da dificuldade. Então isso que é importante pra gente, né? Quando eu tô falando em meu nome de toda a equipe da prefeitura, secretários, servidores públicos municipais. A crítica construtiva, ela é matéria-prima do nosso trabalho. Ela é importante pra gente entender onde que a gente tem questões a serem resolvidas na cidade, que assuntos a gente tem que resolver na cidade, então elas são muito bem-vindas. No começo do mandato, existia e existe ainda em Botucatu um pequeno grupo de poucas pessoas que ainda não entenderam que o Brasil é um país democrático. Então são pessoas que não têm coragem de se colocar nas eleições, não têm coragem de sair como candidato a vereador, a prefeito, são pessoas que se escondem atrás de perfis de internet falso, de perfis de internet generalistas. Então aqui nós temos alguns Marcelos, alguns Fernandos, algumas Cláudias, né? Que a gente tem muito bem identificado que não fazem as críticas construtivas. E o que eu digo para toda a minha equipe, porque às vezes dói, Lorival. Aquele dia, quando a gente esteve em Brasília, eu até me emocionei numa das entrevistas que dei para você e pro André, que a gente viaja, a gente corre atrás, a gente roda a cidade. Esse final de semana já não vou ter final de semana. Tenho reunião em Bauru, tenho reunião em São Paulo no domingo, segunda e terça. Então, quando a gente ouve algumas críticas maldosas de algumas pessoas que eu tenho aqui como covardes, porque, como eu disse, não tem coragem de se postar em eleições, não tem coragem de nem sequer de aparecer, às vezes dói. E o que eu digo para minha equipe é o seguinte: a gente tem que transformar essa dor em trabalho. A melhor resposta para esse pequeno grupo é entrega, é trabalho, é a Floriano Peixoto, são 71.710 de drenagem, é o laboratório no pronto-socorro, é um novo pronto-socorro, são as 1000 cirurgias no Hospital do Bairro, é todo um projeto de arborização que esse grupo também é organizado há 2 meses atrás. Veja o que a gente passou há 15 dias, quando eu digo que a gente tem que rever as árvores de Botucatu. Eu não sou a favor de cortar árvores, sou a favor da gente ter uma condição saudável de arborização, e assim vai. Então fica aqui, Lorival, os nossos ouvintes de hoje, continuem apresentando os pontos, continuem apresentando as críticas construtivas, porque elas são importantes para a priorização do nosso trabalho. O meu desejo, Fábio, que no final do seu governo você tenha a mesma aprovação, superior se possível for, que teve o João, que teve o Pardini com 80% de aprovação, porque quando o Pardini tem 80% de aprovação, quem ganhou não foi o Pardini, foi o Botucatu, concorda? Porque houve realização. Então o nosso desejo aqui, que você tenha tanto quanto realização, teve. E eu posso até voltar um pouquinho mais lá atrás de outros prefeitos que também começaram este processo, tá? Um é vereador agora e eu gosto muito dele, o Mariello. Ele foi o arquiteto, inclusive, desse prédio aqui, viu, Godinho? Não sei se você sabe, ele foi o arquiteto desse prédio aqui. Mariello começou com o trabalho de reestruturação de Botucatu, o João foi muito bem, Pardini foi fantástico, e é o nosso desejo que você seja melhor ainda. Não porque você é mais bonito, até porque não é, né? É porque se você for, Botucatu vai ganhar, eu vou ganhar, Godinho vai ganhar, todos nós vamos ganhar. Então que você tenha muito sucesso e a gente vai torcer, vamos criticar, vamos bater em você também quando precisar. E você fique sabendo que quando a gente bater é que você cresça, não para te derrubar de onde você está, é que você se fortaleça lá mesmo. Ontem, Lorival, eu estava em São Paulo e um amigo me falou exatamente isso. Ele falou: que legal o Botucatu tá organizado politicamente, né?
E quando a gente faz um retrospecto da nossa história, essa continuidade, né, de João para Pardini, de Pardini para Fábio, a gente não precisa necessariamente fazer as mesmas coisas e pensar exatamente igual, mas a linha de gestão é uma linha de continuidade. E isso é importantíssimo para a cidade. Olhem outros municípios ao nosso redor, para a gente não falar nomes, municípios que têm racionamento de água 3 dias por semana, porque você tem essa ruptura de gestão. Esse mesmo amigo me perguntou, né, como que tá a sua relação com o Pardini? Eu falei, ela tá extraordinária. Eu tive com o Pardini segunda-feira e eu falei isso pro Pardini e repito aqui nos microfones. Eu não quero ser melhor do que o Pardini, como você falou. O Pardini para mim é uma inspiração. Sim. Uma inspiração de como eu tenho que fazer a gestão da cidade. O que vai ser a avaliação no final do governo, ela é mera consequência. Se a gente fizer um trabalho certo, um trabalho correto, nós teremos uma avaliação e falo isso para a equipe, o Barduco tá aqui, ele é minha testemunha, toda semana. Então esses bons gestores, Pardini é um deles, João Cury é outro nome importante, eles são inspirações para o nosso trabalho de como a gente tem que cuidar da cidade, num novo momento, com uma nova perspectiva, um novo contexto, mas é assim que a gente vai fazer. Porque se você for ruim, o único que vai ganhar com essa história é quem tá tentando pegar o teu lugar. Ah, ele foi mal, então eu vou lá, agora eu vou ganhar a prefeitura. Perfeito, ganhou. Mas para nós é péssimo se você for ruim. Não, vamos trabalhar. Você tem que ser bom, trate de ser bom, porque é o que nós precisamos. Nós temos dezenas de perguntas aqui que serão encaminhadas à assessoria do prefeito, mas infelizmente não dá mais tempo. Sem dúvida. O Márcio vai destrancar a porta para poder sair, né? Agora tá liberado. Tira uma tranca. Mas olha, tá liberado quando começa de voltar mais vezes. Márcio, não tem nada para perguntar, mas Nós temos, vamos respeitar a sequência e o prefeito vai ser convidado outras vezes. Deixar aquele gostinho que quero mais. É verdade. Tem aquela pergunta cabeluda que a gente vai deixar para outro. Eu queria então, eu posso 30 segundos aqui, claro, eu só queria fazer dois agradecimentos a vocês. Vamos ligar o relógio aqui. Pode marcar. Primeiro eu queria agradecer, porque eu já disse isso, eu falo para você, Márcio, agora André e Lorival presentes, né? Eu acho que esse programa, o Primeiro Jornal, além dessa característica jornalística e de entretenimento, ele tem esse toque da prestação de serviço. Então eu queria deixar aqui consignado o meu agradecimento. E segundo, eu recebi uma sugestão de vocês na semana passada, de vocês três, falo aqui em nome da Prever FM, para que a gente criasse um grupo de trabalho em Botucatu preventivo à questão do metanol. Sim. Esses escândalos que a gente tem visto. Essa ideia. Ela nasceu aqui, eu quero deixar consignado nos microfones da Prever uma ideia que saiu do Márcio, do André e do Lorival, que me ligaram depois do programa, acho que foi quinta ou sexta-feira da semana passada, a minha memória não me ajuda hoje que eu tô cansado. A gente criou esse grupo de trabalho. Na segunda-feira, uma ação conjunta entre a Prefeitura Municipal de Botucatu, através da Vigilância Sanitária, da GCM, da Secretaria de Saúde, da Polícia Civil de Botucatu, da Polícia Militar de Botucatu, da Unesp, do Instituto de Biociências e do CEATOX. Nós estamos levantando semanalmente, conclui-se hoje a primeira semana, 200 amostras por semana de endereços comerciais que estão sendo visitados por essa equipe que eu falei, bares, restaurantes, supermercados, mercearias, vendas, e com qual objetivo? De proteger o comerciante e o nosso cidadão. Então eu queria deixar aqui o agradecimento, porque essa ideia surgiu aqui dessa bancada. Bom saber. Obrigado. E um trabalho que a gente vai agora periodicamente reportar a vocês. Essa semana foi identificado um depósito com 15 mil garrafas aqui em Botucatu. Aqui em Botucatu? Elas não eram... não tinham líquido, não tinha falsificação. Tá vazia? Vazias, mas a gente encontrou através desse grupo que surgiu aqui na Prever FM. Então eu queria deixar aqui ao ouvinte da Prever FM essa informação para que vocês saibam que é um programa de prestação de serviço. Então meu agradecimento a vocês, estendi os 30 segundos, mas foi para agradecer, André. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.